E aí, jovens, tudo bem? A gente vai, nesse vídeo, né? Aqui quem está falando, como sempre, professor Pedro Ivo Brasil, para mais um vídeo de desenho geométrico. E nesse vídeo a gente vai relembrar como faz para utilizar aí alguns equipamentos, instrumentos de medida, tá? Então, nesse vídeo a gente vai discutir especificamente como utilizar a régua e o transferidor. Eu tenho certeza que você já sabe usar uma régua e já viu em vídeos anteriores aqui como realizar a medida de um ângulo com um transferidor. Entretanto, como daqui para frente a gente vai começar mais firme, mais forte com as construções, uma vez que a gente já discutiu aí os elementos básicos, né, da teoria de triângulos, circunferências e os elementos da própria geometria ali, né, ponto, reta, segmento de reta, etc. Aqui é bastante importante a gente relembrar como faz para utilizar uma régua, um transferidor, e além disso ver as possibilidades de uso, tá? Então eu preparei aqui duas telas bem específicas para a gente ver que uma régua e um transferidor podem ser usados de mais de uma maneira, né? Que pode ser conveniente em alguns casos usar de uma maneira e ser conveniente, mais conveniente usar em outros casos de outra maneira. Então vamos começar falando sobre o uso da régua, né? Eu preparei aqui uma tela para a gente ver as medidas com régua, tá? Bem simplesinho aí, eu fiz alguns segmentos de reta e já deixei preparado ali, escrito, né? Para a gente anotar a medida, tá? Então, em azul, o segmento AB, CD em vermelho e um segmento composto aí, né? F, E, G. Na verdade, esses dois segmentos, o verde e o rosa, F, E e EG, são segmentos consecutivos. A gente já falou sobre isso também. Então, como é que a gente vai fazer? Eu quero realizar as medidas com régua desses quatro segmentos, dependendo como a gente vê aí. Olha bem, são 5, né? Até já deixei anotado aí. Então, primeira coisa que eu vou fazer é pegar a régua, tá aí a régua, e vamos começar pelo primeiro, tá? Então, a forma mais simples de medir com a régua, para quem não lembra, não aprendeu ainda, é colocar o zero da régua sobre a extremidade, uma das extremidades do segmento. No caso aqui, a gente vai colocar sobre a extremidade da esquerda o ponto A. Então, eu coloco o zero lá e realizo a medida aqui na extremidade da direita, né? Não sei se está dando para ver aí direitinho, o zero está lá, está bem no 5 aqui, né? Eu tentei fazer um segmento com 5 centímetros para ser bem simples da gente fazer a leitura e a medida. Então o AB mede 5 centímetros, tá bom? Mas o que eu queria mostrar para vocês é que em alguns casos é conveniente ou ocorre alguma inconveniência, por exemplo, você vai fazer uma medida no seu caderno e tem aquele espiral lá e às vezes atrapalha o espiral no caderno, ou então você fez um desenho, o ângulo, o seu segmento de reta, o seu polígono está bem na borda assim do papel, né, numa extremidade do papel, e é difícil você colocar o zero da régua lá. Então eu coloquei justamente essa tela aqui, né, essa discussão, porque a gente pode fazer a medida, a mais simples possível é essa que está na tela aí. Você vem, pega o zero, alinha ele na extremidade lá e faz a medida na outra extremidade. 5, fez a leitura 5. Entretanto, em alguns casos, você pode deslocar a régua, tá? Por algum motivo ou não, por facilidade, simplicidade, né? Então vamos pensar que a gente começou no 1 centímetro. Vou colocar o 1 centímetro lá na ponta, tá? Ó, no A, coloquei em cima do A. E vou, né, fazer a leitura na outra extremidade, tá vendo? Agora o que aparece lá é o 6 centímetros. Mas o segmento é o mesmo, ele não aumentou de tamanho, ele não tem 6 centímetros. Veja, a gente está começando a medir a partir do 1, né? Então, do 1 até o 6, eu andei 5 unidades. Ele continua com 5 centímetros. Então, essa é uma maneira indireta de fazer a medida, né? Eu não estou no zero da régua, mas é possível também. Em alguns casos, é até preferível, dependendo do seu desenho, da sua configuração de construção ali, da folha, do material. Então, não tem problema nenhum. E a mesma coisa, se eu começasse do 2, por exemplo, olha lá. Do 2, a gente vai até o 7. Tá lá, o 2 no início e o 7 no final. Então, são 5 centímetros também. A gente começou no 2, para chegar do 2 até o 7, só fazer o final lá, né? Cheguei no 7, mas eu comecei no 2, então desconta esses dois iniciais que eu já tinha andado, já estava iniciado ali, desconta do 7, sobra 5. Então, justamente a medida do segmento AB, 5 centímetros, tá joia? Então, você anota lá, AB, 5 centímetros, perfeito? Então, o mesmo processo você vai aplicar para realizar as outras medidas aí. CD, então, mais uma vez, se a régua estiver livre, você pode sempre orientar, colocar o zero na extremidade e fazer a medida na outra ponta lá. Olha aí, ó. Nesse caso, o CD, tá vendo? Não caiu em cima nem do 8 nem do 9. Então, você vai ter que olhar para subdivisões, no caso aí, essa no meio, entre o 8 e o 9 um pouquinho maior, é o 8,5. É justamente onde eu tentei marcar, ó, tá vendo? Deu certinho, 8,5 centímetros. Então, é 8,5 centímetros a medida do segmento CD, não tem problema nenhum.
E de novo, se você tivesse começado no 1 centímetro, né, tivesse ajustado a extremidade do C lá no 1 centímetro, você vê que ela cai no 9,5, né, 9,5 lá na outra extremidade, no D. De novo, o segmento não cresceu, não aumentou o tamanho dele, você tem que descontar que você começou no 1, então 9,5 menos o 1, que você já estava, né, iniciado lá no 1, não foi no 0 que você começou, desconto 1, sobra 8,5, então a medida do segmento CD, 8,5 centímetros, perfeito? Então eu coloquei essa tela aqui justamente para lembrar como faz para usar uma régua, e agora para encerrar, perfeito, olha aí, ó. A gente faz a aplicação final, deixa eu tentar ajustar aqui para você ver, fazer a leitura bonitinha, né? Eu tentei deixar aqui, aí, aqui. Às vezes não é fácil, né? A telinha às vezes não dá exatamente o que a gente quer, mas tá fácil de medir, do F até o E, aí do verde até o vermelho são 4 centímetros, né? Aproximadamente aqui. Eu tentei deixar com 4 na hora que eu fiz a construção, mas às vezes passa um pouquinho, tá 4 bonitinho aí, tá? Então, o segmento total, desde o F até o G, né, o verde e o rosa juntos, eles estão dando aí, se você olhar do 0 até lá, dá 12 centímetros. E agora, a minha pergunta é, e do E até o G? Como é que você faz para medir com a régua aqui ainda? Né? Você vê aí que o E está em cima do 4, estou mexendo aqui, está em cima do 4, e o G está lá praticamente, eu tentei deixar ele, né? Ficou faltando um pouquinho, em cima do 12, mas para facilitar suas contas, considera que está em cima do 12 mesmo. Então, do 4 até o 12, tem 12 centímetros? Não, né? Você tem que descontar. 12 menos 4 são 8 centímetros. 8 centímetros. De outra maneira, se você quisesse conferir, você poderia colocar a régua, o 0 em cima do E, né? E ver lá que lá na outra extremidade está praticamente em cima do 8, né? Aquilo que eu falei, ficou faltando um pouquinho na hora de construir ali. A minha ideia era deixar com 8 mesmo. Então, você vê que tanto do 4 até o 12 tem 8, como do 0 até o 8 tem 8. Então, do FE são 4. O total FG são 12 e o EG são 8 centímetros. E aí a gente anota e encerra, tá bom? Então, FE 4 centímetros, o segmento FG, que é o total, 12 centímetros. E o final lá, a parte rosa, EG, são 8 centímetros. Tá joia, pessoal? Então, é assim que a gente faz para utilizar uma régua. No próximo vídeo, a gente vai ver aqui como é que realiza medidas com o transferidor, né? Relembrar como faz, e também as questões de medidas indiretas, tanto as medidas diretas, que foi o que a gente já viu, quanto as indiretas, tá joia? Então, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido, aprendido alguma coisa. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se não, até o próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!